Olá, vamos direto ao ponto para falar de um assunto que, olha, despenca em prova, a revisão criminal. O nosso papo aqui vai ser reto, focado exatamente no que importa para garantir aqueles pontos preciosos na hora do concurso. Para começar, uma provocação. Pensa comigo. Uma condenação criminal, depois que transita em julgado, será que ela é definitiva para sempre? Será que o tempo apaga a chance de corrigir um erro judicial gravíssimo? A resposta para isso já nos dá a primeira grande regra do jogo. E o primeiro ponto que a gente precisa cravar na mente é justamente o prazo. Porque, sério, é aqui que muita gente boa escorrega. É a pegadinha mais clássica que as bancas adoram usar. E aqui está a regra de ouro, a informação que precisa estar na ponta da língua. Não existe prazo. É isso mesmo. A revisão criminal pode ser proposta a qualquer momento. A pessoa pode estar cumprindo a pena, pode já ter terminado de cumprir e olha só que importante, pode até já ter falecido. A ideia é que para reparar uma injustiça e restaurar a dignidade de alguém, o tempo não pode ser um obstáculo. E aqui está a casca de banana que os examinadores amam colocar na prova: a confusão da revisão criminal com a ação rescisória, lá do direito civil. Lá no civil, o prazo é bem claro e rígido, 2 anos. Aqui no criminal, como a gente acabou de ver, não tem prazo nenhum. Guarde bem essa diferença, porque isso vale uma questão com toda certeza. Beleza, prazo entendido. Mas quem é que pode de fato entrar com essa ação? Quem tem a legitimidade para bater na porta do judiciário e pedir essa revisão? Bom, a lista aqui é bem direta. O próprio réu condenado, claro, o advogado dele também, e, no caso de falecimento, a família pode buscar essa reparação histórica. E para lembrar quem da família pode, é só usar o mnemônico famoso, CADI, que é o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. CADI. Bem fácil de gravar, né? Agora, atenção a um detalhe técnico, mas que vive caindo em prova. Para o advogado entrar com uma revisão criminal, não basta aquela procuração genérica, a famosa adjudícia. A regra é que ele precisa de uma procuração com poderes especiais e específicos para isso. Tem que estar lá escrito com todas as letras, com poderes especiais e específicos para isso. Ah, mas toda regra tem sua exceção. E essa é uma que as bancas adoram: o defensor público. Por conta da sua função institucional, ele não precisa de poderes especiais na procuração. A própria lei já dá essa prerrogativa para ele. Então, para resumir, advogado particular precisa, defensor público não precisa. Isso é questão certa. Certo? Agora vamos para uma dúvida muito prática. Imagina a situação. A pessoa está lá, cumprindo a pena, o advogado entra com a revisão criminal. E aí? A pessoa sai da cadeia na hora? A pena para de ser executada automaticamente? Vamos ver como isso funciona. E a resposta, segundo a doutrina e a jurisprudência do STJ, é um sonoro não. A regra geral é que a revisão criminal não tem efeito suspensivo automático. Ou seja, só o fato de entrar com a ação não faz a execução da pena parar. A pessoa continua presa, cumprindo a sentença normalmente. Mas será que nunca, em nenhuma hipótese, essa execução pode ser suspensa? Como quase tudo no direito, claro que existem exceções. Sim, o Superior Tribunal de Justiça pode conceder um efeito suspensivo, mas só em casos muito excepcionais. Estamos falando de um erro judicial teratológico, sabe? Aquela decisão bizarra, absurda, que salta aos olhos. Ou então quando surge uma prova nova que é irrefutável. Pensa num exame de DNA que comprova a inocência. Nesses casos de injustiça flagrante, aí sim é possível suspender a pena. Vamos avançar para outra situação bem interessante. Imagina um processo com vários réus, todos condenados pela mesma coisa. Um deles entra com a revisão criminal e consegue uma decisão favorável. E aí, essa decisão vale para os outros que não fizeram nada? A resposta está no chamado efeito extensivo. Funciona assim: se o motivo que levou à decisão favorável for de caráter objetivo, ou seja, não foi uma coisa pessoal daquele réu que entrou com a ação, aí sim, o benefício se estende a todos os outros corréus, mesmo para quem ficou quieto e não pediu nada. E o que seria um fundamento objetivo? Pensa, por exemplo, na abolitio criminis. Uma lei nova surge e diz que aquilo que eles fizeram não é mais crime. Ora, se não é mais crime para um, não é mais crime para ninguém do grupo, certo? A mesma lógica vale para uma lei nova mais benéfica ou para um erro do juiz na hora de classificar o crime. Se o motivo não é pessoal, a justiça vale para todo mundo.
Ok, para a gente fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo num grande resumão. Aquela revisão final para fixar o conteúdo e não deixar nenhuma dúvida para trás na hora da prova. Olha só que prático esse quadro. A gente tem o tópico, qual é a regra geral, e do outro lado a pegadinha ou a exceção que o examinador vai usar para testar conhecimento. Prazo, não tem, mas cuidado com a ação rescisória cível. Legitimidade, advogado precisa de poderes especiais, menos o defensor público. Efeito suspensivo, a regra que não tem, a não ser que o erro seja absurdo. E o extensivo, vale para todo mundo se o motivo for objetivo. Tá tudo mastigado aqui, é um mapa da mina dessa matéria. E, para a gente terminar, fica esta reflexão. Entender essa dinâmica de regra versus exceção é a chave para ir bem em muitas matérias. A revisão criminal é um exemplo perfeito. Agora que o assunto está fresco na cabeça, vale pensar quais outros institutos do direito seguem essa mesma lógica. É esse tipo de raciocínio que constrói a aprovação.